O S Brasil Entrevista de hoje está com o Diogo Cipriano, músico e proprietário do Biritas, na Rua da Lama, Clérico Café e Flamos, na Curva da Jurema, e a fábrica Birita Brasil. Ele vai conversar sobre a cena cultural de Vitória, o projeto Som de Fogueiras, os empreendimentos que administra em 2 pontos centrais da cidade. Obrigado pela presença. Para começar, eu gostaria de saber o que você sentia falta na estrutura de Vitória de bares e casas noturnas. Legal, eu que agradeço o convite, sempre bom compartilhar a história e minha visão, né, de cidade e cidadão. Então, eu descobri esse amor por Vitória até depois de ter viajado e ter entendido o mundo lá fora e ter tentado fazer os meus negócios aqui, porque no começo, na faculdade, assim, sempre achava que Vitória faltava, né? Tinha pouca cena cultural, até o que fazer também em Vitória, bares, restaurantes eram limitados, algumas coisas bem de moda, e então eu sempre fui ligado aos amigos artistas e essa questão de bar, boemia. Então, quando eu termino a faculdade e vou morar em Paris, morei um ano em Paris, 2006 a 2007. Na faculdade eu fazia coquetel em eventos, então sempre fui ligado aos eventos, festa, bebida, e quando eu fui morar na França, eu percebi essa cultura de restaurante, serviço, a parte cultural mesmo da cidade, muito ativa, né? Paris, 2006, 2007, nas praças, os eventos que aconteciam. Quando eu voltei, eu continuei fazendo evento e abri o Birita na Rua da Lama em 2008, que eu acho a Rua da Lama o local mais pulsante de Vitória por ter jovens, né, que estão a fim de fazer algo diferente, né, de forma até ingênua, tentar mudar um pouco a roda. Então, lá no Birita da Rua da Lama, eu achei que mudou muito nessa década, né, para cá. Eu achava que a gente evoluímos muito em questão de bar, restaurante, de serviço, de coquetelaria, de serviço de atendimento. Vitória evoluiu muito. Hoje, Vitória oferece. A gente costuma falar que é difícil, Vitória é precário, então, mas antigamente era bem pior. Era realmente subemprego. E uma coisa que eu senti quando eu morei na França, cara, a galera que trabalhava nos bares e restaurantes eram uma galera, era médico que estava fazendo faculdade, estava fazendo medicina, ou recém-formados. Era uma galera com nível intelectual bom e não encarava aquilo realmente como um subemprego, mas sim como um momento de vida para entender como é que é o trabalho, para ganhar uma grana, para se socializar, né? E eu sentia falta disso em Vitória, assim, trabalhar em bar, até a cena cultural era muito underground, muito subemprego mesmo. E eu vejo que isso melhorou. Hoje, com os nossos empreendimentos, né, a gente tá cada vez tendo mais mão de obra qualificada. Isso é legal, se aproximando mais dos grandes centros. Tem um desafio enorme, mas a gente sabe lá em São Paulo, né, e nas outras capitais, como é mais qualificado, porque tem mais pessoas a fim de trabalhar nesse setor. E sobre a cena musical, apesar de eu ter achado ali aquela veia da coquetelaria, dos drinks, uma oportunidade ali na Rua da Lama de popularizar a coquetelaria, que eu tinha estudado bastante, mixologia, né, que é o nome, e tinha pego essa experiência em Paris, mas eu queria fazer isso de uma forma mais popular na Rua da Lama. Então, assim, eu acho que o meu grande desafio ali na Rua da Lama foi popularizar a coquetelaria. Até 2012, se eu não me engano, o forrozinho, que é Limão, Cachaça e Catuaba, foi eleito um clássico do Brasil pela Mixology News, que é uma revista online de São Paulo, que os caras elegeram, porque tem uma rotatividade muito grande até hoje da venda. E sempre tentei atrelar a minha parte musical, chamando meus amigos para tocar. Não consigo ficar muito distante da música, né, até hoje. Você tem casas com propostas bem diferentes. O que te inspirou a brincar do local? Legal. Primeiro foi a oportunidade na Rua da Lama, quando eu volto, né, da França. Era jovem, né, tinha 22 anos, isso. Então, assim, para mim combinava estar na Rua da Lama, porque eu estava querendo fazer essa transformação, era mais acessível e tudo, e tinha a pegada da música. Tanto que eu tive uma passagem breve na Califórnia, fiquei 6 meses,
em 2014, e aí foi uma reviravolta, né? No mercado tava aquelas crises, lembra a crise financeira que teve? Eu tive que reduzir o Birita, tinha 5 lojas, 26 funcionários, te reduziu para 2 lojinhas, ali, 3 funcionários, e eu parei de vender comida e bebida em garrafa, cerveja em garrafa, só coquetéis. E criei o projeto Som de Fogueira, porque eu estava vendo que cada dia eu estava chamando um amigo músico para tocar. Eu falei, vamos criar um projeto com músicas autorais e vamos juntar todo mundo, um de cada um. Aí eu chamei o Elias, Vaguinho, Vinícius Gigante, Caio Meteoro, que foram os amigos meus que iniciaram ali o projeto, Marcos Bifão, Léo Norbin, e a gente criou uma grande banda, né? Uma big band ali, e fora os convidados nós que iam, ou os caras que iam da canja. O Som de Fogueira deu certo, porque a gente fez, acontecia nas terças. A terça era o dia da agenda vazia do músico, né? É o dia até hoje, né? Não acontece muita coisa nas terças. Então, falando da diferença de cada negócio, eu acho que lá naquele momento foi muito legal, porque eu era jovem também, e eu sabia a necessidade do capixaba ali, da minha idade, de curtir uma coisa mais alternativa, legal, com música, de resgatar um pouco da valorização cultural. A gente tinha se perdido um pouco na época da Curva da Jurema, 2002, assim, que deu bom, que é da Terça Reggae, né? Aquele boom. E já aquilo estava caindo, as pessoas, a gente resgatou aquela vontade da cena cultural no Som de Fogueira. Ficamos 5 anos, toda terça. Eu tenho imagens assim, eu mostro de vez em quando para amigos ou pessoas de fora, como é que eram as terças, eram lotadas, 1.000 pessoas ali, fora os eventos extraordinários que lotava até a avenida. E depois a gente conseguiu manter aquilo até a pandemia. Na pandemia a gente parou, não voltei porque também estava com tinha uma jogada muito política também na história, então a gente deu uma pausa. O Som de Fogueira hoje faz muito casamento, festas, toca nos meus restaurantes, no Flames, no Clericô, mas a gente deu uma parada como um projeto cultural. Até na época eu sugeri para a gestão, né, para a prefeitura, assumir isso como um case de sucesso e criar o próprio projeto deles, um palco aberto, né, para todos os artistas capixaba semanalmente. Os outros negócios, eu sempre fui apaixonado pela Curva da Jurema, eu jogava frescobol, então eu passava de bicicleta lá e ficava olhando aquilo ali, pô, aqui eu vou ter que fazer um bar aqui um dia. Então, quando surgiu essa possibilidade de uma concessionária pegar e contratar as pessoas, fazer contrato com as pessoas privadas, assim, sem licitações e tal, eu falei que eu tinha um interesse, e exatamente onde é o Clericô agora, porque tinha uma faixa de areia maior do que os outros quiosques, então eu poderia botar umas arenas de frescobol. Na minha cabeça era isso. A orla mudou completamente, né? Agora a Curva da Jurema é uma orla bem mais elitizada, mas não só pelo público que frequenta também, mas porque ela está rodeada de bairros com PIB alto, né? De uma concentração mais alta de renda. Então, porque eu vi que no começo da mudança da orla ali, muita gente ficou falando de gentrificação, elitização, e na verdade ela estava super bem localizada e abandonada pelo poder público, né? Tanto que a gente demorou quase 3 meses para conseguir fazer a obra. Tinham 42 moradores de rua morando no quiosque, usuários, né, também. E se não fosse a guarda pública, a concessionária, mas a prefeitura, a gente não conseguia dar início à obra do Clericô. Agora tá bonito, as pessoas esquecem como é que eram antes. Mas ainda merece até mais uma atenção de infraestrutura no local. Então, o Clericô foi para essa pegada um pouco mais classe alta, como restaurante café. A gente acabou de montar o Flames, que é um bar na mesma orla, mas com uma pegada mais contraída, mais chopp, cerveja, música alta, Som de Fogueira toca lá. Toda quinta tem um forró pé de serra, então um climinha bem legal. Tem um Birita na Rua da Lama, que é mais jovem, e eu tenho uma fábrica, que é aqui na Ilha de Santa Maria, que ela abastece as minhas casas e eventos, né? Hoje a gente tem um produto chamado Flames, que também é o mesmo nome do quiosque, que é vodka, maracujá, groselha, que a gente tende a gente coloca nos eventos,
Começamos até a vender em BH agora, vim de lá agora fazendo isso, porque a gente aposta muito no produto. Então, são características diferentes de cada negócio, mas eu tento sempre linkar a música em tudo, que eu sou um apaixonado pela música, e chamar os meus amigos locais para fazer parte desses projetos. Como você sentiu o impacto da pandemia da Covid e das medidas sanitárias que foram tomadas? E como foi a recuperação do seu negócio no período da pós-pandemia? Eu já tinha o Birita, né, e o Som de Fogueira. O Som de Fogueira acaba parando. Na época eu lembro que o Som de Fogueira fez aquelas lives, né, para arrecadar, para promover. O Birita fecha as portas mesmo. Foi bem grave para o Birita. E o Clericô, ele abriu no fim da pandemia. Então, eu tive uma grande vantagem com o Clericô, porque o que eu sinto é que o perfil do consumo, o modo de consumir mudou muito depois da pandemia. Quanto mais para classe alta, assim, eles começaram a usar mais a orla de Vitória, para caminhar, para fazer esporte, para consumir mais a orla. Então, o Clericô se beneficiou disso, porque as pessoas começaram a usar o Clericô porque é aberto, que é na praia, e para consumir mais. Então, eu vejo até por outros amigos que têm restaurantes e que também atendem essa mesma classe social, a gente tem uma leve vantagem sobre o consumo, porque a gente está no local aberto, que está sendo mais assediado, né? Está sendo mais desejado pelas pessoas, esse local aberto, uma atmosfera mais natureza, que eu acho que isso é herança da pandemia, essa é a minha visão. E o que eu senti é que as pessoas entram menos em lugar fechado, e até a Rua da Lama, que antes, eu acho que o ticket médio baixo diminuiu, assim, a galera de classe média teve um baque mais social mesmo, né? O dinheiro está valendo menos, então a classe média sofreu mais. E antes que a gente tinha uma Rua da Lama lotada a semana inteira, hoje eu vejo bem condensado em sexta e sábado. Essa é a minha percepção diferente dos dois públicos, né? Qual é o ticket médio do público da Lama e Flames, Clericô? E você estava falando que eram maiores na pandemia, antes da pandemia. Não, então, o Clericô, ele tem 2 anos e 6 meses, ele nasce no final da pandemia. Então, a gente nasce com esse boom, né, das pessoas desejando o lugar, que ajudou a gente a alavancar bem rápido, né? Assim, a Rua da Lama é a Rua da Lama, é universitário sempre. O universitário sempre está com dinheiro contado. A gente brinca que assim, o universitário tem R$50 para se divertir a noite inteira. Então, a gente cria produtos para eles, 3 coquetéis, dá aqueles R$50, Agora, o Clericô, ele entrou para uma parte que a gente mais hypada, assim, então as pessoas vão lá para tirar foto, tomar um vinho, comer um risoto. Então, o ticket médio é bem diferente, a proposta fica bem diferente. O Flames, que está meio no meio do caminho, que é mais um bar, mas num local mais elitizado, a gente percebe que o final de semana a galera vai para ficar mais, beber mais, mas também com um perfil de gasto abaixo do Clericô e mais alto que o Birita da Rua da Lama. Como que você tem observado a recuperação do setor de bares e eventos em Vitória? Você acha que houve um esvaziamento depois da pandemia? Os jovens têm saído menos? Assim, basicamente eu trabalho no ramo de bebida, então uma coisa eu posso te falar. O consumo de bebida alcoólica diminuiu drasticamente. Isso não sou eu, assim, como eu também tenho um produto, o Flames, então a gente estuda bastante mercado e, assim, consumo de cerveja caiu muito, consumo de vinho caiu demais. O Brasil ainda está vivendo um boom do vinho branco, né, que está mudando o consumo do tinto para o branco, então ainda tem essa vantagem do Brasil para a Europa. E eu acho que o mercado hoje é bebida mista, né, que é o Flames, que tá olhando para esse mercado, para o jovem, e bebidas, chá gelado, bebidas não alcoólicas. O jovem hoje bebe muito pouco. Uma coisa que ajudou também a esse consumo no Brasil diminuir de bebida alcoólica são as blitz, né? O jovem hoje de 20 anos, ele nasce com a blitz sendo uma realidade. O que você acha que precisa ser feito em Vitória para ter um movimento cultural mais efervescente, mais fortalecido? Legal. Na época da eleição, eu fiz uma proposta dos 2 candidatos e eu coloquei o case de sucesso do Som de Fogueira, assim, falando,
por que não um palco Vitória? Uma coisa que acontecesse toda terça, que a gente viu que é um dia propício para os músicos, para inserir dentro da agenda cultural da capital, e tem que enxergar a Vitória como um celeiro mesmo, e como um local, é o protagonista, que é a capital do nosso estado, né? Porque a gente esquece que Vitória é a capital, então as coisas têm que realmente acontecer aqui e com olhar público, né? Não pode ficar na mão do empresário que está visando realmente a compensação financeira, né? Então eu torço muito para que alguma gestão dessa, e a gestão estadual também, enxergue Vitória. A Rua da Lama se mostrou pulsante e propícia para isso, para ter uma agenda semanal com os músicos locais tocando toda terça, né? De forma para criar público. O público, tudo bem que a internet dissemina bastante a música, mas eu vejo até o rap, né? Sofre muito disso. Os views deles online são altíssimos, mas a agenda presencial é baixa. Então a gente precisa mais contato do artista com o público. E essa referência a gente só tem se ela for financiada mesmo, né? Quanto mais Vitória, que não tem um histórico ainda cultural grande, né? Como o Rio, São Paulo tem, né? Público, de investimento público nisso. Então eu acho que falta um palco aberto semanalmente para todos os artistas locais tocarem, né? Remunerados, mas tocarem para um público, para acontecer. Eu queria que você contasse um pouco sobre sua ação pelo Som de Fogueira de propor em política pública para melhorar as condições dessa cultura local e dos empreendimentos. Nessa época do Som de Fogueira, eu estava muito envolvido, assim, acaba que você se envolve politicamente, porque as coisas têm que acontecer com a associação do bairro, com os políticos interessados, com a fiscalização que me multavam o tempo inteiro, porque a gente estava... Era uma disruptura ali, estava fazendo algo que não está dentro de lei, né? Você começa a tocar, lota a rua, não pode tocar por causa que o barulho é alto, você fala que você não está tocando no seu bar, não pode fechar a via pública, quem está fechando a via pública, se é um coletivo. Então, você estava ali num jogo de... A Jardim da Penha, a Rua da Lama fica em Jardim da Penha, então é considerado parte do bairro, a associação reclama. Então, naquele momento, eu vi que é muito importante ter um interesse, uma vocação pública para fazer acontecer, porque senão fica na mão de uma pessoa, né? E aí fica dependendo da vontade daquela pessoa para acontecer, e não fica conversado com a sociedade que aquele local e aquele momento é para promover a cultura daquela cidade, daquele estado. Então isso tinha que ser bem desenhado e proposto para a gente não colocar de goela abaixo para os outros, mas e sim isso fazer parte, para a sociedade promover aquele local, né? Porque uma coisa que eu sempre debatia, assim, todo mundo falava da Rua da Lama, os políticos, a associação, todo mundo esqueceu que foi jovem, né? Que todo mundo já frequentava a Rua da Lama. A Rua da Lama nasce primeiro do que os prédios do lado. E outra coisa, uma capital precisa de um lugar boêmio, cultural, para se renovar, né? Para se renovar. Então, eu acredito muito que a gestão pública tem que ter um olhar para essa renovação artística constante e para criar um local, um berço da cultura local. Isso é muito importante. Isso precisa do poder público e, sim, a imprensa, o empresariado. Mas o empresário ele só vai olhar o artista local com um potencial a partir do momento que ele tiver um público, entendeu? Que aí sim, ele contrata o cara, vai dar uma bilheteria, vai financiar. Quem tem que fomentar o público infelizmente, assim, ainda é o poder público, é a gestão municipal, a estadual. Eu falo muito estadual também, porque toda vez que a gente fala de Vitória, a gente acredita só na cidade, a gente não enxerga ela como capital. Então, o estado tem que olhar a Vitória como no holofote, assim. O cara chegou de São Paulo, foi para onde? Foi para Vitória? Qual artista que ele sabe dessa região? Né? O que está acontecendo na capital? Qual arte? Qual museu? O que está acontecendo? Então, eu acho que Vitória tem que tomar esse protagonismo de ser um representante da cultura do estado.
E as reurbanizações que aconteceram na Rua da Lama e na Curva da Jurema foram positivas para os empresários? Legal, eu fui abençoado ali porque apesar de eu tenho 2 negócios nas 2 orlas que foram reurbanizadas. Queria que a Rua 7 tivesse sido reurbanizada, não foi contemplada. Eu nasci no centro de Vitória, não tenho negócio na Rua 7, mas merece uma reurbanização lá. Reurbanização, eu sempre falava sobre a Rua da Lama, que a Rua da Lama a gente ajudou muito participando de audiência, propondo projetos de arquitetura, até o Som de Fogueira, né, foi um propulsor para aquilo acontecesse mais rápido, porque reclama de lixo, não tinha lixo. Reclama de usuário, não tem luz, não tem polícia. Carro quase atropelando as pessoas, até por isso que ela ficou com paralelepípedo, né, para poder diminuir o tráfego, né, E a orla da curva, com certeza, estava abandonada há 40 anos, então mostra-se, você está rodeado de Ilha do Frade, Enseada, Ilha do Boi e Praia do Canto. Uma pérola abandonada. Então, assim, é notório que a reurbanização, junto com a concessionária que selecionou os empresários corretos para administrar, que tem isso também, né? Porque tinha 40 anos lá, estava o alemão. O JB, que bombou até por muito tempo, né? Com a Terça Reg, e o alemão lá. E tudo desandando, até Camburi também. Então, assim, primeiro prova que um empresário certo no local certo faz toda a diferença, e aí é iniciativa privada mesmo, porque ele vai ter o olhar do que o público ali precisa. Isso aí a prefeitura não faz, nenhuma. A prefeitura faz a orla, faz bonito, mas essa gestão foi muito bom ter passado por uma concessionária, porque ela filtrou os empresários para cada negócio, e esse empresário tem a força do dia a dia ali para fazer virar o negócio. Isso é um ponto positivo. A reurbanização faz isso, coloca a Vitória onde ela merece estar, né? Eu acho que o turismo de Vitória é unânime, assim, ele é aquém do que ele tem potencial, né? O potencial de Vitória é muito grande para o turismo. Então, as reurbanizações das orlas, das ruas, é um fator necessário para a gente ter um turismo mais pulsante. O Som de Fogueira, primeiro assim, eu gosto de música porque na minha época, em 2000, né, que eu frequentava, que eu saía de casa para ouvir música, a música capixaba era vibrante. Você saía para ouvir música capixaba, Rastaclone, Java Roots, Macucos, Casaca, Lion Jump, vai me faltar nome aqui, mas assim, eu tinha todos os álbuns, a gente comprava CD. O show, para mim, eu lembro um show, os festivais, o Rastaclone botava todo mundo para dançar, pular quanto Charlie Brown. Então, o Lion Jump, quando abria o Planet Ramp, era igual. E isso porque tinha movimento, lembra? Terça Reg. Isso, o movimento, tinha público. Então, eu apaixonado por aquilo, motivado por aquilo, fiz o Som de Fogueira, juntei a galera, aglutinei a galera, porque hoje eu me considero um compositor que aglutina as pessoas para criar o projeto, né? E aí eu consegui chamar o Renato para fazer participação de Fred, Elias do Lion Jump, que montou esse Som de Fogueira comigo, os outros artistas, o Meteoro que toca bateria também tem a banda vocal, tem uma banda dele, tem a Joana Zanqueta que fez participação. Ixi, muita gente participou do Som de Fogueira. Deixa eu ver mais recente. O Vinícius, do Forró Bem-TV, que é o atual vocalista do Som de Fogueira. O Igor Mafá fez várias participações com a gente. Marcos Bifão, que por um período era o vocalista principal. Muita gente boa fez parte do Som de Fogueira. E eu vi muita gente começando a tocar, tomar coragem de abandonar. O Rafael Moraes tem uma história legal, que ele era piloto de avião, e ele perguntou se podia tocar lá, abrir o Som de Fogueira, ele abria, ele fez isso algumas vezes, e ele decidiu largar a aviação para ser um cantor, porque ele tinha um espaço para tocar, porque ele não sabia como começava. Porque se você não tiver um espaço para tocar, você não começa nunca, né? Então eu acho que essa ideia de provocar o movimento, por isso que eu falo que isso tem que ser público, que quem vai provocar esse movimento é o poder público, enraizado na sociedade, e a sociedade levanta esses artistas e depois ele está no mercado.
E então eu acho muito importante o que o Som de Fogueira fez e esse caminho que a gente teve. E eu acho que o Som de Fogueira é sempre uma participação com mais artistas. Então todas as músicas que a gente grava, eu fico já pensando em qual artista local pode cantar, colocar voz, pode compor junto com a gente. A gente lançou esse ano o Café na Praia com o Fred, que a música é Café na Praia, o nome. E Você Me Inspira com Débora Fassarella, que é uma artista nova, canta bem pra caramba. Eu acho que eu não lembro de todas as participações de todo mundo, mas toda música nossa teve uma participação de um artista diferente. O Som de Fogueira, a gente tá muito mais lento assim do que antes, porque hoje a gente toca mais em casamentos, festas maiores ou em edições especiais lá nos meus restaurantes, porque também não tenho braço para fazer mais tanta coisa assim. Agora a gente vai gravar mais 2 músicas esse ano no estúdio do Vinícius Caranguejo, que eles acabaram de inaugurar, e a gente está estudando quais vão ser as participações, mas tem muita gente nova boa, né? Eu sou muito fã da Luísa Dutra, do Marcos Paulo, do André Prando, então provavelmente vai estar ali nesse cenário. Em relação aos seus estabelecimentos, Clericô, Birita, Flames, quais são os planos futuros? Então, o Clericô a gente foi muito abençoado, o público capixaba adotou bastante o Clericô, então o Clericô está me dando a oportunidade de eu realizar todos os meus desejos conceituais, entendeu? Eu boto café, eu coloco café especial, que eu amo café especial, até dei para vocês um café, que já tem uns 8 anos que eu tenho essa marca. Eu compro café do Caparaó, torro, que é uma coisa que eu aprendi lá fora, que é uma história legal, que em 2012 vou voltar para o assunto, mas em 2012 eu estava em Paris, fiz um curso na Caféotec. E o último café que eu tomei era o café, o Jacob Buck, que é daqui, da Camocim. E eu falei, cara, eu preciso estudar café igual eu estudo vinho. Porque, eu tô lá com os melhores cafés do Brasil e não sei nada de café. Então, desde 2012 eu me aprofundei muito no café. E aí eu tenho vários amigos do café hoje em dia. Eu compro do Cleiton o café, né? O grão. Do Cleiton, do Caparaó, mas tem uma galera do Caparaó muito boa. E o Espírito Santo é muito abençoado. Tem Venda Nova, que produz os cafés mais caros do Brasil. Tem o Caparaó, que tem a melhor qualidade, que ganha anos após anos como o melhor café do Brasil. A gente tem o Jonathan Piazzarolo, que é o melhor mestre de torra do Brasil. Então, assim, o Espírito Santo está muito forte no café especial, que eu acho que é o futuro do café mesmo. Assim, até você está falando de jovem, o jovem vem consumindo cada vez mais café especial. Então, o Clericô foi abençoado. Eu consigo colocar um açaí de qualidade, consigo colocar meus coquetéis, tudo numa qualidade ainda maior, e porque a gente tem esse público. O Flames é uma pegada de bar, que eu estou apostando muito nas músicas, e no sol, na praia, peixe frito, chopp. O Birita, ele tem um público que se renova, né, a cada semestre, que é o universitário, e a gente lá apostou mais nos DJs, na cena rap, trap, que é a coisa mais atual, né, do gênero musical jovem. Obrigada por aceitar estar aqui falando sobre esses projetos locais que oferecem gastronomia, lazer e cultura aqui na capital. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, eu gosto muito de falar a trajetória, porque a gente vai ficando mais velho e vai vendo da onde que começou e para onde a gente está indo. Eu acho que é isso. A mensagem que eu deixo, nada é fácil, mas eu só consigo fazer aquilo que eu amo. Então, sou apaixonado por tudo que eu faço. Isso é minha maior motivação de conseguir fazer aquilo, porque quando a gente pensa muito em retorno financeiro, quase nada vale. Então, acho que a minha mensagem é fazer aquilo que você ama, muito inclinado para fazer diferente e bem.